Olá, cervejeiros, sommeliers, gente da cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje, depois de muita enrolação, a gente vai falar sobre como ajustar essa água. E dessa vez, sem ficar enrolando nada, a gente vai direto, não tem teoria, não tem toda aquela frescura que sempre tem aqui no Beer School. A gente vai pegar uma planilha da EZ Water Calculator, vai pegar um perfil de água e vai tentar adaptar esse perfil de água exclusivamente com dois parâmetros que a gente vai precisar mais: alcalinidade residual e razão cloreto sulfato. Os outros íons, eles acabam tendo que se ajustar aí no meio do caminho. Se eles não se ajustarem, a gente dá uma forçada para se ajustar, mas eles são menos relevantes que o cloreto sulfato ou que a alcalinidade. Claro, não estou dizendo que ele não tem relevância, mas num conceito geral, a razão cloreto sulfato e a alcalinidade residual são os parâmetros que mais importam pra gente. Todos os outros itens anteriores, o que cada íon faz, como que funciona a razão cloreto sulfato, o que é o pH, a gente já falou. Então eu já gravei o vídeo e eu acabei de perceber que eu esqueci de falar um ajustezinho do pH no final. Mas ficou bem perto do pH, e se não ficasse era só adicionar um pouquinho de malte acidificado. Beleza? Vamos ver lá? Para fazer a correção da água, a gente vai usar a planilha EZ Water Calculator 3.0. É uma planilha que já está aí há muito tempo, já teve diversas versões. Ela tem tanto no sistema inglês quanto no sistema métrico. A gente vai usar no sistema métrico. Vou clicar aqui, fiz o download e abriu minha planilha aqui. Então essa planilha ela é relativamente simples, existem planilhas um pouco mais complexas do que essa, mas em sua simplicidade ela aborda quase tudo que a gente precisa, 90% do que a gente precisa. Então eu resolvi usar ela em vez de usar uma planilha muito mais complexa, porque eu acho que vai abranger a necessidade de quase todos os usuários e todas as pessoas que assistem o Beer School. Então para isso, para fazer a correção da nossa água, a primeira coisa que a gente tem que saber é como é nossa água e como a gente quer que ela fique. Então, no como é, inevitavelmente a gente vai ter que recorrer a uma análise, fazer uma análise da água, que a gente já falou sobre isso, ou usar uma água que a gente conheça como água mineral, que a gente conhece mais ou menos essas proporções. Então, vou pegar uma análise aqui de água. Então, está aqui nossa análise da água, uma análise real, feita por uma cervejaria nesse mês, uma cervejaria aqui da região, e eu estou ajudando eles a dar uma corrigida na água dessa cerveja. Então, se for ver, os dados que a gente tem aqui são exatamente os dados que a gente tem para fazer a entrada de dados. A única coisa diferente é que a gente pode entrar aqui ou a alcalinidade em ppm ou em bicarbonato. O próprio programa faz a conversão. Nossa alcalinidade está definida aqui em miligramas de carbonato por litro, então temos 70, e selecionar aqui a alcalinidade, não é bicarbonato. E eu vou colocando os outros aqui. 0,28 para o magnésio, 25 para o sódio, 18,2 para o cloreto e apenas 3 ppm para o sulfato. Essa é a base, a gente vai partir a correção disso daqui. O que a gente tem que fazer agora é definir algumas outras coisas que são importantes. E a gente vai corrigir aqui só o que a gente falou que é relevante até agora para a correção da água, que é a alcalinidade e a razão cloreto sulfato. Não que os outros dados não sejam relevantes, mas a maior relevância vai estar nisso daí. E por isso que eu peguei essa planilha, ela só vai falar sobre esses dois parâmetros, alcalinidade e razão cloreto sulfato. O amor deixou Então a gente precisa saber algumas características da nossa cerveja, principalmente o tanto de água que a gente vai usar e o tanto de malte que a gente vai usar, porque o malte ele tende a abaixar o pH. Se vocês lembrarem bem, a alcalinidade ela tende a subir o pH, que é a receita de uma APA Citra, American Pale Ale 10A. Então ela vai ter malte Pilsen, malte caramelo. A diferença entre os maltes é que alguns vão dar mais acidez e outros menos acidez para a cerveja, então a gente tem que saber que tipo de malte a gente está colocando lá dentro. Vou copiar esses dados aqui. Total de água seria 32 litros, sendo 18 litros para o Sperge e 14 litros para a sacarificação. Então vou pegar aqui da própria planilha. Água do Mesh 14,26, água para o Fly Sperge para lavagem 18,6 litros. Aqui ele pergunta se a gente vai misturar com água destilada, que não é o nosso caso, porque geralmente as águas do Brasil elas são bem pouco mineralizadas, pelo menos da minha região, não sei como é no resto. Às vezes a gente precisa desmineralizar a água, que daí a gente pode fazer a mistura da água que a gente tem com uma água sem mineral, que não é o nosso caso. No nosso caso, a água ela já está bem limpa e bem fácil de trabalhar. Sobre os maltes, então, tinha 4 kg de malte Pilsen, 0,4 e 0,3 de maltes caramelo. Maltes caramelo ou cristal.
E para esses maltes em específico depende o nível, a cor do malte, porque quanto mais escuro é o malte, mais ácido ele é. Então vamos colocar as cores em escala Love Bond aqui. E eu não lembro direito essa escala, daí eu peguei um lugar só para converter. Então um dos maltes é 120 SRM e outro é 32. Então 120 dá 90 Love Bond e 32 dá 25. 90 e 25. Então se eu pegar aqui, pegar o mais escuro possível, trocar para um Roasted, a gente pode ver que o pH cai mais ainda. Então isso daqui seria mais ou menos o que acontece se a gente colocar esse malte em água destilada, o pH que fica. Se colocar em água não destilada, daí claro tem alcalinidade, o pH vai ficar diferente, mas isso é só um parâmetro de comparação. Então deixa eu deixar aqui cristal malte. Beleza? Aí agora aqui a gente tem algumas coisas, alguns dados do pH do mosto. Nossa alcalinidade é 70 ppm, que é aquilo que a gente já veio do report. A nossa alcalinidade residual é 70 ppm também, por quê? Porque a alcalinidade residual é a diferença entre a alcalinidade e as concentrações de cálcio e de magnésio. Então, como a gente não tem concentração nenhuma de cálcio e magnésio, a nossa alcalinidade residual e a alcalinidade é a mesma. Então, se a gente aumentar aqui, por exemplo, se fosse 100 ppm de cálcio, a gente pode ver que a gente tem uma alcalinidade residual já próxima de zero, que seria muito melhor para ajustar o pH. E o pH ainda cai já para a faixa ideal se nossa alcalinidade residual tivesse próxima de zero. Mas voltando aqui, com a alcalinidade 70, ele não cai ainda para a faixa que a gente quer trabalhar, porque a nossa água tem muito pouco cálcio. E o cálcio e o magnésio são responsáveis pela precipitação dos fosfatos lá, que é o que vai reduzir um pouquinho o pH. Bom, aí o que a gente tem? Como a gente só trabalha com cloreto sulfato, a gente só tem 3 sais aqui que envolvem cloreto e sulfato. Até poderia ter mais um que envolve cloreto, que é o cloreto de sódio, mas na planilha aqui não tem. Então, para corrigir sua água, você vai precisar comprar só esses 3 sais aqui. O sal de gypsum, que é o sulfato de cálcio, o cloreto de cálcio e o sulfato de magnésio. Então, apenas esses 3 sais a gente consegue fazer a correção da nossa água. Às vezes, pode ser que a gente não vai chegar no pH ideal aqui só fazendo correção dos sais. A gente pode precisar de algum outro tipo, por exemplo, de ácido ou de malte ácido. Mas eu acho que talvez isso seria legal falar num vídeo só para isso. A gente vai corrigir com malte ácido aqui um pouquinho. Então aqui a gente tem a adição do sal no mesh e no asperge, então na sacarificação e na lavagem. Se deixar as caixinhas selecionadas, o que você vai colocar aqui, ele vai colocar aqui embaixo também, só corrigindo pela quantidade de água. Porque lembrando que um tem mais água que o outro, então se colocar 1 grama no mesh, vai ter que colocar um pouquinho a mais no asperge para ser a mesma quantidade. Geralmente a gente só vai usar essa tabela aqui, que é para baixar o pH. Dificilmente vai ter que subir o pH. Em que condição que a gente vai ter que subir o pH da água? Geralmente cervejas muito escuras, onde o próprio malte ele vai contribuir para deixar a cerveja mais ácida. E daí, por exemplo, vai fazer aquelas stouts meio ácidas. Que é uma coisa que eu não gosto muito, isso talvez pode ser corrigido um pouco aqui, principalmente com esses 2 sais aqui. Baking soda, que é basicamente o bicarbonato de sódio, que talvez é o mais fácil de fazer a correção. Então vamos lá. E aqui no final tem o perfil da água que vai ficar. O perfil da água do mesh e o perfil da água final, que é a que mais importa pra gente, embora a do mesh tenha algumas diferenças, mas vamos focar só na água final aqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem alguns íons que a gente quer colocar dentro do range, por exemplo, o cálcio está muito fora do range, a gente tem praticamente 0 ppm de cálcio, na verdade quanto que é? 0,36 ppm, e o ideal é estar entre 50 e 150, mas aqui até faz uma ressalva, né? Esses ranges aqui são dados pelo Water do John Palmer, mas não necessariamente esse range, mas a gente usa mais ou menos esse range aqui que está adequado. Vamos supor que a gente coloque 2 gramas aqui de sal de gypsum, sulfato de cálcio. 2 gramas deu 32 ppm, então ainda não chegou no necessário. Por 3 gramas, chegou a 48 ppm, mas tem o cloreto de cálcio também, que ele pode contribuir. Então a gente, de forma bem rápida, a gente consegue ver mais ou menos o que a gente quer. Então a gente precisa de uma diretriz que a gente vai seguir, o que a gente quer. Se vocês já viram nos outros vídeos como é o efeito de cada íon, então você pode pegar teu próprio perfil de água, mas vou pegar de uma ale aqui, pegar no livro Water aqui, tô com ele na mão. Ele sugere sulfato de 100 a 400 e cloreto de 0 a 100. Então vamos fazer ali 100 e 100, fazer 1 para 1 cloreto sulfato. E possível necessidade de acidificação, que nesse tipo de cerveja, por ter pouco malte, pode ser que, e por ter muito malte, claro, pode ser que não chegue entre 5.4 e 5.6 o pH. Então vamos lá, nosso objetivo é colocar aqui 100 e aqui 100. Eu tenho minha forma de fazer isso daqui, eu uso
o solver do Excel. É super fácil, mas seria muito difícil eu explicar nesse vídeo. Então, vamos mais ou menos no chute aí e tentar chegar em 100 e 100 aqui mais ou menos. A gente tem um pouquinho a mais de sulfato, um pouquinho a menos de cloreto, não tem nada de magnésio. Então a gente vai ter que levar o magnésio aqui pelo menos para entrar no range. 1,2, 1,5. O mínimo possível de magnésio só para estar ali para exercer o papel que ele tem dentro da cerveja. Nisso a gente tem menos cloreto e tem mais sulfato do que precisa. Então vamos reduzir isso daqui para 1,1, 1,5. Ó, bateu bem perto do que eu queria, 100. Isso aqui eu subi para, sei lá, 2,2, 2,5, 103. Chegamos na razão 1:1. Não vou nem mexer nisso daqui. Essa água ela tá adequada de acordo com as propostas que eu tenho. Razão cloreto sulfato 1:1, e que se lembrar no vídeo que a gente fez, a gente falou de razão sulfato cloreto, que é o inverso disso daqui. Então vamos supor que se eu tivesse 200 aqui, que seria uma cerveja doce, na tabela que a gente falou lá não ia ser 2 seria uma cerveja muito amarga, não? Então se você quiser, dá para alterar a própria planilha aqui, coloca igual 1 sobre, pronto, essa seria a razão como a gente viu, sulfato cloreto. Então é isso aí, pessoal, só faltou dar aquela corrigidinha no pH ali com 50 gramas de malte acidificado, ia dar certo, mas eu acho que deu para entender o geral de como usar essa planilha. Essa planilha ela é mais simplificada, existem planilhas um pouco mais avançadas que permitem uma correção até um pouco mais precisa da água, só que eu acho que para a maioria dos usuários isso aí tá muito mais do que bom. Então se houver a necessidade, a gente ainda faz um vídeo mais avançado sobre a correção da água, mas eu acho que é isso aí. Vou deixar aqui embaixo uma tabela falando sobre a correção de cada tipo de cerveja proposta pelo John Palmer. Se alguém puder traduzir para mim depois, deixar aí igual fizeram com a outra, eu agradeço muito. É isso aí, muito obrigado e até semana que vem.